Olá, você, amante do futebol da capital. Começa mais um episódio do nosso podcast Clássico em Debate. Hoje, na nossa mesa aí temos Henrique Santos, frequentador já assíduo do nosso programa, o Lucas Fagundes e o Renan Schlickmann, e também o nosso convidado especial, jogador do meio-campo do Figueirense, né? No episódio também que trata um pouco do aniversário do Figueirense recém-completado na última sexta-feira, o volante Paulo Ricardo está aqui conosco para bater um bate-papo, falar sobre futebol, também sobre coronavírus, sobre os clubes que passou. Então, uma boa tarde para você, Paulo. Boa tarde, pessoal. É um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. O Henrique pode começar o nosso bate-papo, Henrique, conversando, já puxando aí o Paulo para a conversa, sobre o histórico do atleta, né, Henrique? É bem interessante a gente entender da por que chega o Paulo Ricardo no Figueirense, né? Boa tarde, Alan. Boa tarde aos ouvintes do Clássico em Debate. Boa tarde especial também ao nosso convidado, Paulo Ricardo, que hoje é volante do Figueirense. Bem destacar o aniversário do clube. Na sexta-feira fez 99 anos. Sábado teve o tradicional carreteiro alvinegro, de um modo diferente, adaptado a essa época de pandemia. Mas também já queria cumprimentar o Paulo Ricardo por participar conosco aqui desse programa. Perguntar para ele já de cara, logo já vamos soltar uma bomba. 8 de julho, Paulo Ricardo, achas que o campeonato tem condições de voltar? Vocês que são atletas estarão preparados? Acha que tem condições de atuar time, o Figueirense, no caso, em Jaraguá do Sul, o Avaí em Chapecó? Como é que está essa expectativa de vocês, os treinamentos, enfim? Boa tarde, Henrique. Então, assim, a nossa preparação está sendo muito boa desde que nós voltamos, claro, com várias limitações no início. Ainda temos algumas limitações, mas no início um pouco mais. Já vínhamos treinando muito bem. Eu e acredito que a maioria, ou se não todos os atletas, conseguiram manter uma parte física muito boa, que eu acho que nesse início talvez é o que mais, vamos dizer, vamos botar a palavra sofra, talvez, mas acredito que a gente vai estar muito bem, porque, querendo ou não, a gente está treinando aí, eu acho que há quase um mês, temos quase um mês para ficar pronto. Então, acredito sim que vamos poder fazer um reinício de Catarinense, se tudo der certo, seguir até o nosso objetivo. Paulo, mais uma pergunta. Como é que estão esses treinamentos aí? A gente viu notícias agora, acho que na quarta, quinta-feira, mesmo, vamos lá, teoricamente proibido, já tem time fazendo coletivo, já tem time treinando parte tática. E como é que está esse treinamento de vocês? Tem um distanciamento? Vocês estão treinando basicamente o físico? Como é que está acontecendo lá no dia a dia do CT do Cambirela? Lembrando que eu acho que Palhoça, que é onde fica o nosso CT, acho que já tem umas normas diferentes de Florianópolis. Então, tudo que a gente está fazendo é tudo dentro vamos dizer, dessa lei da pandemia, né? Então, a gente teve o início todos separados em grupos de 6 atletas. Aos poucos, fomos readaptando junto com o pessoal ali da comissão, o Betinho Cabral, que é o nosso preparador físico. Ele tem dado um suporte muito grande junto com os outros ali. A gente está fazendo um treinamento gradativo, assim, pouco a pouco a gente vai aumentando o número de pessoas, sempre respeitando as normas, e eu acho que isso está sendo muito bem feito. É, eu acho que a partir da semana que vem talvez melhore alguma coisa na parte de física, uma parte técnica também. Então acho que pouco a pouco a gente está melhorando nessa questão das normas aí. Sei que em Florianópolis é um pouco diferente, mas vamos dizer assim, temos essa vantagem de ter o nosso CT em Palhoça, que as normas são tão um pouco mais avançadas, talvez em relação a Florianópolis. Então tá indo tudo muito bem, assim, a gente está treinando, conseguindo fazer um trabalho bem legal. Lucas Fagundes, bola tá contigo, amigo. Boa tarde, pessoal. Felicito aí a todos os companheiros, também ao nosso convidado hoje, o Paulo Ricardo. Eu queria, em relação a esse retorno, Paulo Ricardo, você comentou aí sobre treinamentos, enfim, sobre o que está sendo feito tudo dentro das normas, mas em relação a jogo, né? Há um horizonte aí de não haver nenhum retorno de atividades do futebol antes do dia 8 de julho. A gente queria saber se já foi ventilado, claro, se você
aí puder revelar, fazer os jogos realmente na Palhoça. Não, na verdade não foi passado nada pra gente. Só vimos aí que saíram as datas, né? Mas depois disso não passaram nem local, nem mais nada, assim, questão de talvez não faça em Florianópolis, não sei o quê. Não foi passado nada pra gente, a gente tá sem saber também. Então é isso. Primeiro, desculpa, boa tarde, Lucas. Esqueci de falar boa tarde aí. Mas é isso aí, não nos passaram nada. A gente tá esperando também para ver o que vai acontecer. Informando o nosso ouvinte também que o Jean Loureiro, prefeito da capital, tem relatado em sua rede social o desconforto do retorno ao futebol, deixando aí entender que não permitiria já o retorno aos jogos na capital no dia 8. Claro que Figueirense e Avaí não jogam dia 8, jogam nos dias sequentes, né? Mas ainda assim, tem por isso que já se ventila, já se fala nessa alternativa de mandar os jogos, né, na volta dessa fase quarta de final, no retorno, fazer os jogos na Palhoça, ao invés de fazer na capital. Renan Alan, Schlickmann, pode falar, Henrique, começa depois do Renan. interrompendo o Renan, fazer um adendo, nem o Figueirense, nem o Avaí, eles têm data para jogar aqui na primeira, logo de cara aqui em Florianópolis, né? Tanto o Figueirense quanto o Avaí vão fazer os jogos de ida fora, o Avaí contra a Chapecoense e o Figueirense contra o Juventus de Jaraguá do Sul. Então, caso o prefeito Jean Loureiro não libere para jogar aqui dia 8, dia 9 de julho, que são as datas marcadas, e libere, por exemplo, no dia 12, o que está marcadas as datas para tanto Figueirense quanto o Avaí jogarem aqui nos jogos de volta. Aí é uma questão que a gente vai ver ao longo do tempo. Então, não liberou dia 8, mas liberou dia 10, não muda nada, entende? Isso, exatamente. Renan, bola tá contigo agora. Boa tarde, Alan. Boa tarde a todos os ouvintes do nosso Clássico em Debate, e em especial ao Paulo Ricardo, né, o jogador do Figueirense. Paulo Ricardo, eu fico muito feliz de ver você jogando no Figueirense, porque você é natural de Laguna, e eu fico muito feliz de ver um atleta nascido no nosso estado, né, atuando num clube nosso, porque a gente tem aquela velha história que o santo de casa não faz milagre, né? E isso é muito importante para valorizar, ainda mais em Laguna, né, que não tem um time tradicional, tem até ali no lado Tubarão, clubes tradicionais, o próprio Criciúma no sul do estado. Conta um pouco para nós a sua trajetória, como que iniciou lá o Paulo Ricardo no futebol. Você ainda é jovem, tem 25 anos, mês que vem completa mais um ano de vida. Conta um pouco da história aí do Paulo Ricardo para os torcedores do Figueirense. Boa tarde, Renan. Primeiro, dizer que eu sou muito orgulhoso de ser catarinense, ser lagunense, ser daqui do estado, né? E principalmente de ter começado no estado e hoje estar de volta aqui. Eu comecei na escolinha do Genoma Colorado, em Laguna. Nosso amigo Tchu, que tem uma estrutura legal lá que ajuda as crianças de lá. Eu, que com muitos meninos de lá, comecei lá. Depois eu fui fazer um teste numa parceria que o Brusque tinha, não sei se tem ainda, Ítalo-Brasileira, em Ilhota. Acabei ficando por lá, jogava os estaduais infantis pelo Brusque. Em seguida, no ano seguinte, se eu não me engano, em 2009, fui para Brusque mesmo, fiquei lá durante meio ano, até que me destaquei um pouco e destaquei, uma história engraçada, mas eu jogava no infantil como meia e precisavam de mim no juvenil e eu jogava de zagueiro. Aí acabei vindo fazer um teste aqui no Figueirense, onde estavam Tomás Queiroz, estavam Raul, estavam Betinho Cabral, estava Fernando Gil, o pessoal todo que hoje sou muito feliz de reencontrar aqui no profissional. Isso era que ano, Paulo Roberto? Isso era em Tinha 2009. idade? 2009. Tinha 2009. idade? Deixa eu se lembrar o mês, acho que era julho de 2009. Eu vim, fiz o teste, acabei ficando, fomos campeões catarinense infantil daquele ano como zagueiro. Ano seguinte, já no juvenil, voltei a ser volante, a posição que mais me agrada, assim, vamos dizer isso. E a posição que eu fico mais à vontade. E fui muito feliz aqui na base Figueira, ganhei títulos aqui,
fui capitão do Sub-17 em 2011. Tive a oportunidade de fazer muitos amigos aqui. Hoje, alguns eu reencontro aqui no profissional, então estou realmente muito feliz. Depois da 2012, eu acabei indo para o Santos, na base do Santos ainda. Fui muito feliz lá também, tive a oportunidade de conquistar 2 Taças São Paulo pela base. Então, assim, são momentos que marcam a nossa vida. E assim como eu sou agradecido ao Figueirense por ter me formado muito bem aqui, completei minha formação no Santos, que é um clube incrível. Consegui subir no Santos, que é onde é muito difícil de jogar, consegui fazer alguns jogos. Tive um pouco problema de lesões na minha lombar, tal. E em 2016 acabei indo para a Suíça, onde também tive uma experiência bem bacana, totalmente diferente do que eu tinha vivido aqui. Fiquei 2 anos lá, pude aprender muita coisa. Então são coisas que realmente me marcam, assim. Chegasse a jogar com o Adrian, que está no Avaí hoje? Joguei com o Adrian, sim, é meu amigo, é um jogador muito bom, uma pessoa bacana também, grande amigo meu que eu fiz lá, joguei 1 ano com ele. É um cara super legal, assim, fizemos uma parceria muito, muito boa juntos. Tinha o Matheus Cunha também, que começou lá, que hoje está voando aí na Europa. André Knights, que é um bom zagueiro, que está lá também na Suíça. Então, eu tive alguns amigos lá também, pessoas que me ajudaram bastante, assim. Foi bem legal. Em 2018, eu voltei pro Fluminense. Foi final do ano já, participei de alguns jogos. Isso tudo como zagueiro. Aí que é engraçado. Aí quando em 2019 eu tive um tempo sem jogar, eu achei que era o momento de voltar para minha posição de origem. Até que passou o tempo, fui para o Goiás, não tive, infelizmente quando eu cheguei lá tive uma lesão na coxa e fiquei um tempinho sem atuar, já não troca de treinador. Aí voltei a atuar de zagueiro nos treinamentos, mas não tive muita chance, até que chegou esse ano, coincidiu de estarem os meus amigos e baitas profissionais no Figueirense. Eu falei que queria vir, falei que queria atuar de volante e eles concordaram com isso, me ligaram e acho que deu muito certo, assim, tá dando muito certo e acho que eu ainda vou colher muitos frutos aqui no Figueirense. E é isso, essa mais ou menos resumida minha trajetória até aqui, que espero que ainda continue muito para frente. Paulo, já que a gente está falando de Figueirense, tu contasse um pouco aí da tua trajetória, tu passasse pelo clube numa época que também uma reestruturação, na época estava saindo o pessoal da participações, o pessoal do Paulo Prisco, o Norton Bopré, que voltaram agora. Eu queria que tu contasse para a gente o que mudou no clube, na estrutura, no pessoal, enfim, passaram 10 anos, vamos dizer assim que o Figueirense pegasse um Figueirense no momento de transição há 10 anos e agora está pegando o Figueirense num outro momento de transição passados aí uma década. Sim, quando eu cheguei aqui o Figueirense estava subindo para a Série A, no ano do Roberto Firmino, se eu não me engano é esse, e eu peguei o Figueirense em 2011 com aquele timaço que a gente tinha, indo muito bem no Brasileiro, com o Jorginho de treinador. Então, assim, eu vivi esse momento, eu estava na base, claro, mas eu via eles em campo, e era um grande time, assim, e são momentos que marcam, assim, momentos que marcam e inspiram. Quando eu voltei para o Figueirense, a primeira coisa que eu pensei o Figueirense já esteve lá em cima e é um lugar que ele tem que estar. Então, assim, acho que o maior objetivo aqui no Figueirense é botar ele de novo lá em cima, que é onde merece e tem capacidade total para estar. Então, assim, é um momento diferente, é um momento que a gente sabe do que aconteceu ano passado, que não foi fácil, mas é uma reestruturação muito boa, os profissionais que estão aqui são excelentes, os jogadores são excelentes, perfis muito bons, assim, e eu tenho muita crença, assim, que a gente vai poder reerguer o Figueirense e colocar no lugar que ele merece. Outra coisa, Paulo, a gente está observando aqui, acho que provavelmente nenhum de nós já tinha conversado contigo, ou tinha ouvido alguma entrevista maior, enfim. Tu tens um nível de esclarecimento muito interessante, tu fala bem, tem a postura muito boa, tá até comentando com o Alexandre aqui que eu acho que novo ainda, mas o teu futuro pode ser nos comentários, enfim.
Eu queria saber de ti, passasse 2 anos na Suíça, o que essa experiência na Europa, por mais que tenha futebol suíço não seja tão valorizado, não tenha tantos times na vitrine, assim, o que nessa experiência no exterior, num país totalmente culto, civilizado, enfim, o que isso contribuiu na tua vida pessoal e profissional também? Então, não, obrigado pelo elogio primeiro. Cara, foi muito bacana lá na Suíça. 2 anos assim de realmente muito aprendizado, coisas novas. Pude aprender uma língua nova, que é o francês. Isso eu espero levar para minha vida, assim, não perder. E o futebol também, cara, apesar de não ser muito conhecido aqui no Brasil, em relação à Europa, ele é bem visto, assim, uma vitrine muito boa, tanto que muitos jogadores saem para a Alemanha, saem para a Itália, França e se dão muito bem. Lá tem o Basel e o Young Boys, que hoje são os times considerados mais fortes, que estão sempre brigando por título, jogando Champions League. E o nível acaba sendo muito bom, cara. Esses dois times geralmente eles brigam lá em cima, mas o nível dos outros times acaba sendo muito próximo, assim. Então acaba sendo um campeonato muito disputado, bem difícil de jogar, bem forte fisicamente, tático, talvez não tão técnico como a gente vê aqui no Brasil ou em outras ligas, mas assim em relação à força física e tática é muito bom. A gente dá para aprender muita coisa lá. O que o torcedor do Figueirense pode esperar o restante da temporada aí do time? O Figueirense teve momentos e o Claudicante no começo, depois foi se acertando, e agora, antes dessa parada, que eu acho, até na nossa avaliação, estava no seu melhor momento, ganhou do Fluminense, fez boas atuações aí no estadual. Achas que o torcedor pode sonhar com alguma coisa? O torcedor que está vendo o rival, o Avaí, contratar o Ralf, mexer aí nos bastidores com jogadores fortes, quando um time da capital se reforça, o outro, a torcida adversária, a torcida, no nosso caso, do Figueirense, também busca, almeja alguma coisa mais importante. Tu acha que o torcedor ele pode esperar aí nesse restante de temporada, não só no estadual, porque o estadual sabe que tem a rivalidade, é um tiro curto, mata-mata agora, uma tarde ruim pode acabar com todo o planejamento, principalmente aí para a Série B, que o torcedor do Alvinegro pode esperar do time? Então, pode esperar o máximo de empenho possível. E, cara, a gente vem fazendo um trabalho muito bom e eu acho que o jogo contra o Fluminense é um espelho disso. A gente vem fazendo trabalhos táticos e técnicos com o nosso treinador, o Márcio Coelho, toda a comissão técnica e tendo uma evolução muito boa. É uma pena ter tido essa pandemia, mas acredito que a gente não vai perder o que a gente já conquistou. E assim, mudaram jogadores, entraram uns, saíram outros, e o nosso time conseguiu manter um bom nível. Claro que tem oscilações, é uma questão normal, início de temporada, mas acredito que se a gente manter esse foco e esse nível de concentração durante treinamento e jogos, a torcida alvinegra pode esperar muita coisa da gente nesse final de catarinense e nesse Brasileirão aí. Eu tenho certeza que vai ser um grande ano pra gente. Maravilha. Ô Paulo, Fala. a gente teve a questão da pandemia, né, que mudou a vida de todo mundo, né? E algumas profissões foram afetadas de maneira muito significativa. Os artistas, de maneira geral, músicos e, né, quem trabalha com teatro, né, que não consegue voltar a fazer suas ações, e os atletas, de maneira geral, praticamente todos os esportes foram muito afetados. Como é que chegou em vocês a questão do corona, de pô, um dia tá treinando, outro dia não pode mais, e né, deram férias para vocês durante um mês? Como foi trabalhar a cabeça de vocês, tua e do grupo em si? Porque eu acredito que vocês têm né, grupos de WhatsApp que costumam conversar durante o dia inteiro. Como é que foi esse período para vocês, desse até voltar a estar de novo no CT, mesmo que ainda não seja com bola, mas tá vendo os colegas de profissão ali junto? Então, aconteceu tudo muito rápido, né? A gente estava no meio do Catarinense, e aí a gente teve o jogo contra o Fluminense, jogamos contra o Criciúma e estávamos prontos para viajar se não me engano, ia ser na terça-feira para jogar numa quinta. E de repente, no jogo do Criciúma, a gente já sabia que talvez seria o último. E aí, na segunda-feira, desculpa, do Criciúma não, do Brusque. Me enganei aqui. Jogo contra o Brusque no domingo.
E aí, na segunda-feira, todos fomos avisados, ó, por enquanto tudo parado, não vamos ter jogo contra o Fluminense na quinta-feira, vamos esperar as coisas para ver o que vai acontecer. Tivemos, vamos dizer, uma folga ali de poucos dias, acho que 2 dias, daí já falaram que estava prevista para tal data, tal, e a gente só podia esperar, e quem não dava mais para sair de casa também, foi bem nessa época de, vamos dizer, de uma pane geral aqui, obrigatória e muito bem feita, e eu não sei como os outros jogadores fizeram, acredito que eles tenham feito muito bem, mas eu procurei cuidar bem da alimentação, aproveitei esse tempo que a gente não tinha antes para estar com a minha família, meu filho, minha esposa, aproveitei demais com eles e tentei fazer o que dava em casa, assim, a questão de treinamento. Quando nos deram férias, mais para frente, se eu não me engano, deram férias de 20 dias e depois mais 10. Mas eu fiz o que eu faço nas férias em relação ao treinamento. Eu dou uma descansada, descanso a cabeça, tentei fazer o máximo. Fui para a Laguna ali, que é um lugar mais tranquilo para ficar assim em casa. Tem um espacinho, um quintal. E acredito que isso me ajudou bastante também, que eu pude fazer depois de uma semana descansando, pude fazer treinos bons ali, em vez de ficar dentro do apartamento trancado. Então isso acho que me ajudou bastante. Morar perto aqui de Florianópolis, que é a minha cidade de Laguna, isso me ajudou bastante, assim, nessa questão. Então eu pude respirar um ar diferente. Fui lá, fiquei tranquilo. Meu filho ficou mais tranquilo também. Então acho que eu levei desse jeito, assim. E o nosso, vamos dizer, nossos grupos de WhatsApp dos jogadores, a única coisa que a gente queria é que tudo isso passasse, que essa pandemia acabasse logo, e espero que acabe logo mesmo. E para a gente voltar, não só nós jogadores, mas para o mundo voltar ao normal, né? Porque para a torcida poder ir no estádio, nos acompanhar, ver nossos jogos, para a gente vibrar junto. Então é isso que a gente está esperando ainda, na verdade. Espero que aconteça logo. Eu imagino porque o jogador de futebol, por essência, ele é um viciado por jogar bola, né? Então, não poder jogar futebol efetivamente deve ser uma agonia enorme, porque tu tá acostumado a ou tá treinando, querendo ou não tá jogando também, então tu tá curtindo aquele momento, ou em si no jogo, e tu não poder fazer isso e ter que ficar no apartamento, como tu falou, que alguns não têm a possibilidade de ter uma casa com um terreno que possa bater uma bolinha, deve ter sido momentos realmente bem agoniantes. Renan queria falar ali, Renan, fala. Para fechar da minha parte, Paulo Ricardo, como é que está a tua questão de contrato com o Figueirense? Tens contrato com algum outro clube? Estás por empréstimo? Qual é a tua projeção, já que tens 25 anos ainda, é muito jovem, e ano que vem, querendo ou não, o Figueirense completa 100 anos, é um ano especial para o clube. Qual é a tua projeção aí, visando a sua carreira? Quem sabe prolongar o seu contrato com o Figueirense, fazer uma história aqui no clube, quem sabe acessando a Série A do Campeonato Brasileiro? Então, sim, eu tenho contrato até final do ano que vem, final de 2021, e eu conversei com um cara muito especial quando eu cheguei aqui, que é o nosso ídolo Fernandes, que eu falei, pô, Fernandes, eu tô vindo para cá em definitivo, eu tinha um contrato com o Sion ainda, rescindi lá no Sion para vir pro Figueirense e recomeçar minha carreira mesmo, recomeçar de volante e tal, e eu falei para ele, pô, eu quero fazer história, e ano que vem é centenário, como você disse, e eu vivi, como eu falei antes, eu vivi o 2011, que foi mágico, assim. Eu acompanhei 2007 na final da Copa do Brasil e tudo mais, só que eu ainda não estava muito dentro do futebol. Eu acompanhei pela TV e dali foi criando a minha paixão assim maior pelo futebol, pelo Figueirense. E em 2011 eu vivi aquilo tudo. Então, assim, a minha projeção é um centenário especial para o Figueirense, sabe? Primeiro, para ter esse centenário especial, vamos ter que batalhar muito esse ano e fazer história aqui, tentar ser campeão catarinense, tentar subir para a primeira divisão e fazer um centenário fantástico. Lógico que a gente tem que fazer passo a passo, tem que pensar no hoje, tem que trabalhar muito forte, mas é isso que eu penso.
prolongar contrato, cara, isso depende do Figueirense, depende muito do meu trabalho. Como eu falei pro Fernandes, eu quero fazer história no clube. Se eu tiver que fazer história de 2, de 3 anos, de 4 anos, eu quero fazer. Isso para mim vai ser muito gratificante. Um clube que na base eu fui muito feliz e eu quero contribuir no profissional também. Então, assim, essa é a minha projeção maior. Fazer o clube voltar onde ele já foi muito feliz, que é lá em cima, na primeira divisão. E mais especial ainda é no seu centenário. E ainda bem que eu tenho contrato até ano que vem, que daí eu posso participar desse centenário, que eu tenho certeza que vai ser muito especial. Lucas, pode falar, Lucas. Paulo, tem um ponto que eu acho interessante. Claro que a gente tem um outro cenário após o Corona, o estágio que o time estava, o que se projetava na época, o que se pode projetar, sem ter um cenário claro daqui para frente até o final do ano. Qual que é a percepção hoje desse elenco? Eu, particularmente, eu entendo que o Figueirense é uma equipe que, na Série B, né, vai saber sofrer, ele vai ser aquele time difícil de vencerem, de tomar gol, vai ser sólido, né? A percepção é essa, mas a percepção de vocês é um assalto direto aí ao G4, já tá essa percepção, ou tentar ter uma campanha aí sólida, de meio de tabela, e no final verificar, enfim, se tiver para buscar esse, esse acesso, enfim, já mais para o final, né? Porque entendendo aí que o Figueirense não entraria como esses favoritos. Então, isso é muito difícil de dizer. Uma coisa que é fácil dizer, assim, ó, que eu acho que... Eu penso assim, acredito que todos os jogadores pensam. A gente joga todo jogo, independentemente contra quem, a gente joga para ganhar. É claro que não, dificilmente acontece como a gente quer, no caso, ganhar sempre, mas assim, a gente joga para ganhar, então a gente vai tentar fazer o nosso melhor para sempre estar lá no topo. A gente sabe que se a gente dá um arranque de primeira, vai estar mais próximo, quanto mais ponto fizer, mais próximo de estar no G4. Então, assim, não acredito que seja uma estratégia ficar no meio da tabela para deixar um arranque final ou fazer ponto agora para queimar gordura. A gente quer ganhar sempre. Se a gente puder ganhar sempre, beleza. Se não, a gente vai fazer o nosso melhor sempre para estar o mais próximo possível do G4 ou estar no G4, para no final da temporada poder estar subindo para a primeira divisão. Mas isso a gente pensa, vamos dizer, depois, vamos dizer assim. Agora a gente tem o Catarinense pela frente, ainda a gente tem que esperar para ver como é que vão estar os outros estados, para ver se eles vão ter evolução, e espero que sim, para a gente começar e continuar essa temporada que vai ser longa ainda. O Alan, só para finalizar com o Paulo Ricardo, pelo menos da minha parte, acho que isso está bem esclarecedor. Eu queria saber dele, ele que já jogou aqui, jogou em Brusque, jogou na Suíça, em outros locais. A gente está vendo aí nos últimos dias, nas últimas semanas, uma questão forte sobre o racismo. Ele que jogou na Suíça, tendo ou não, na Europa, a gente tem visto bastante casos de racismo aí nos últimos anos. Como é que ele vê essa situação do preconceito contra atletas negros, contra pessoas de cor, principalmente? Não sei se ele tem algum fato que aconteceu, que tenha presenciado quando jogou na Europa, ou então até mesmo na base de outros times aqui no Brasil. Se teria alguma coisa para falar sobre essa questão do racismo que a gente está vendo cada dia mais. Então, primeiro dizer que é um absurdo, né? Nos dias de hoje, ainda acontecer esse tipo de coisa é uma coisa que sem explicação. E assim, eu nunca vivi isso. Eu nunca vivi assim dentro do futebol. Eu já vi, volta e meia a gente vê coisas que parecem simples, mas no fundo nos doem para a pessoa que é tocada ali. Mas sim, ao vivo assim no futebol eu nunca presenciei isso e espero nunca presenciar, porque é uma questão muito delicada que não deveria ter sido tratada dessa maneira assim tão triste, vamos dizer assim. Na Europa sempre muito respeitoso o futebol, não importava quem era, se era leste europeu, se era
se era africano, se era brasileiro, não importava, não importava. Todos tratados do mesmo jeito, todos tinham seu propósito lá. E fui amigos de pessoas de vários continentes e cores diferentes, e pessoas sensacionais. Então, acredito que é uma coisa que nos dias de hoje está acontecendo ainda, é desesperador, assim. Espero que isso que isso vá na cabeça das pessoas e aqueles que ainda pensam no racismo desse jeito, espero que elas se liguem e olhem para si e percebam que nesse tipo de coisa ninguém é melhor que o outro por causa de sua cor. Todo mundo tem que trabalhar, dar seu melhor para o seu caráter ser visto. Então é isso que eu penso. Mas assim, eu nunca vi, espero realmente não ver dentro de futebol na minha frente, assim, só vi pela TV, claro, mas na minha frente espero nunca ver. É isso aí mesmo, é um assunto sempre muito complicado. Lucas, tem mais alguma pergunta ou já fechou da parte dele também? Já fechou aqui. Então tá bom. Paulo, agradeço demais, demais mesmo a tua presença aqui no nosso bate-papo. Com certeza foram assuntos interessantes que a gente levantou nesse momento de transição que a gente está passando, né, de uma parada para um retorno no meio de uma temporada que nunca tinha acontecido no futebol, no mundo, né, no futebol brasileiro também. Então vocês recomeçam uma nova temporada praticamente em termos do dia a dia, né, treinamentos quase de pré-temporada, como vocês fizeram no começo do ano, para um catarinense com um tiro curtíssimo, né, com 3, 4 jogos já praticamente acaba o campeonato, e ainda toda uma Série B e nós já estamos no mês 6. Talvez até Natal e Réveillon ainda vai ter futebol da Série B acontecendo, se ela de fato acontecer, que a gente também não tem essa ideia. Então, agradeço demais a tua presença aqui. Vou deixar aberto o nosso microfone para tu sempre voltar e estar aqui conosco conversando. Daqui a pouco a gente espera também que a gente possa estar lá na arquibancada te assistindo jogar com a camisa alvinegra ainda esse ano. Então, queria tuas palavras finais e tua despedida do nosso clássico debate de hoje. Primeiro, Alan, agradeço o convite. Muito obrigado mesmo por esse convite. É bem legal, foi muito legal conversar com vocês aqui. Que legal que são alvinegros. Sei que vocês fazem um trabalho bem legal e torço por que vocês possam crescer dentro desse novo processo, nesse podcast. Achei muito legal mesmo esse debate. Ao Henrique, ao Lucas e ao Renan, muito obrigado também. E espero que eu possa estar aqui com vocês mais vezes também. Espero que logo a gente possa voltar aí ao fazer o que a gente mais gosta. Claro, com, primeiro de tudo, segurança, saúde em primeiro lugar. Mas espero que tudo isso se resolva logo, que a gente possa viver com normalidade de novo, que é o que tem que acontecer. Eu vamos dizer, me tornei torcedor alvinegro depois que comecei a acompanhar o futebol. E sou muito feliz mesmo de estar no Figueirense hoje. Espero realmente fazer uma grande história aqui nesse clube. É um clube que eu gosto de coração e espero que, como eu falei várias vezes durante esse podcast, espero que ele volte e vai ser muito legal se no centenário acontecer isso. Espero que volte para um lugar que nunca deveria ter saído, que é lá em cima, lá no topo. E vamos que vamos. É isso aí. Beleza? Agradeço mais uma vez a todos vocês e até mais. Valeu, obrigadão, até mais. Aí então, tivemos esse bate-papo com o Paulo Ricardo e a gente continua nossa segunda parte do Clássico em Debate de hoje, falando aí das últimas notícias. A gente até já pincelou alguma coisa na conversa que tivemos aqui com o Paulo. Henrique Santos, realmente a possibilidade é cada vez maior, né? Tendo em vista como o Jean Loureiro vem tocando essa pandemia aqui na capital, até de maneira correta, no meu entender, temos uma possibilidade grande dos jogos de Avaí e Figueirense serem realmente na Palhoça, né? Verdade, Alan, porque como a gente está vendo, são jogos sem torcida, são jogos com estrutura diminuta, inclusive de imprensa,
Eu estou vendo agora aqui, agora de tarde, Real Madrid e Eibar. O Real Madrid não está jogando no Santiago Bernabéu, está jogando no campo do time B, para 3, 4 mil pessoas. A mesma coisa pode acontecer aqui no caso de Figueirense e Avaí jogarem o estádio do Renato Silveira, que é ali no centro da Palhoça, o estádio do Guarani. Eu acredito que o gramado esteja em boas condições, até porque o Avaí está treinando lá, com maiores informações sobre o estado do gramado, mas se o gramado estiver bom, eu acho que esse é o principal, os dois times jogarem. Outra situação também, Alan, quanto a essa questão do futebol, como eu falei ali quando o Paulo Ricardo ainda estava com a gente, a prefeitura não libera para o dia 8, mas libera para o dia 11, porque os jogos do Figueirense e do Avaí estão marcados a princípio para o dia 12, um domingo. São jogos da volta, tanto com o Figueirense, com o Juventus de Araguá do Sul, quanto com o Avaí contra a Chapecoense. Então pode ter esse meio termo aí de acertar 2, 3 dias para cá, 2, 3 dias para lá. Aí entra-se num acordo. Falta, vendo ou não, hoje falta quase um mês, são 28 dias, 4 semanas aí para a bola voltar a rolar aqui na grande Florianópolis, vamos dizer assim. Outra situação também que me pega, me deixa bastante receoso, não dizer outra palavra, é o seguinte: a gente tem visto agora nesse feriadão, praia lotada. Agora esse domingo tá mais friozinho, não tem tanta gente, mas praia lotada, Se tivesse shopping sol, ia estar lotada, né? o shopping tá lotada. Na sexta-feira foi o Dia dos Namorados. Quem era solteiro foi pra balada, que a gente tem visto aí no Instagram, um monte de gente postando foto de restaurante, balada aqui e ali. Quem era casado, quantas pessoas que eu vi aí nas redes sociais indo para Gramado, indo para Urubici, indo para São Joaquim, e restaurantes cheios, enfim, casais fazendo, vamos lá, jantares em conjunto. Aí o treino, o jogo de futebol não pode. É. Isso para mim não tem cabimento, Dois sabe? pesos, duas medidas, né? É claro, se essas pessoas que não estão sendo testadas podem fazer tantas essas aglomerações, por que que jogador, funcionário, enfim, que estão sendo, a gente está lendo aí notícias que eles são testados a 15 dias ou a cada semana, eles não podem nem treinar direito. Aí é uma coisa que não entra na minha cabeça. Eu já disse aqui e volto a repetir, eu sou a favor totalmente do lockdown, de fecha tudo, então vamos acabar com a doença do jeito que dá. Mas tu permite a praia, se tu permite o shopping lotado, se tu permite o restaurante, o pessoal fazendo viagem para a serra e para treinar o jogo de futebol com atletas profissionais que tem uma estrutura toda por trás, não pode nem treinar direito, como o Paulo ali falou, não pode nem ter treino técnico, treino tático direito, aí não pode nem jogar daqui a um mês, que a gente está falando de jogos daqui a um mês. Pode fazer toda essa algazarra, isso aí não me entra na cabeça, mas cabe a gente falar isso, né? Até porque essa semana ainda voltam uns ônibus em Florianópolis também. O ônibus pode, a balada pode, o shopping pode, futebol não pode. Aí, para mim, não tem cabimento. Algo de errado não está certo, como diria o mais antigo. Ô Lucas, tua opinião sobre esse assunto, por favor. O que eu acho que vai acabar acontecendo é provavelmente uma nova restrição. Ainda que esse decreto vá até o dia 8 e possa ocorrer depois disso uma liberação para relação para Florianópolis, acho que vai acabar acontecendo jogo, como o Henrique comentou, no Silveira ou até no CT, não sei nem se tem liberação para isso, mas eu acredito que diante das restrições menores aí que se terão, é possível de acontecer. A vida realmente voltou ao normal, né? Eu percebi aqui, eu fui no mercado na quinta-feira, realmente voltou ao normal, estava lotadíssimo. A questão da máscara muito mais dentro dos locais, fora o pessoal tá andando normal, né? Com a maioria, acho Ô bem Lucas, complicado isso. Lucas, é a famosa máscara no queixo? No queixo, exatamente. Eu já vi localmente, assim, a pessoa sai do mercado, bota do lado aqui, eu acho meio complicado, né? Porque a máscara é muito mais uma precaução para o outro, si próprio, né? A pessoa contamina muito mais. Quem não tá usando contamina o outro, apesar de até estar com máscara, né? Isso maior. Enfim, eu acho que vai acabar acontecendo, acho que a tabela vai acabar sendo cumprida da forma que, se puder, no momento,
para de julho e o Figueirense provavelmente jogar na Palhoça, e a gente ter isso. Mas eu concordo que eu acho que vai haver até um fechamento. Porto Alegre vai restringir de novo, por exemplo. Houve 40% de aumento de liberações feitas. Curitiba Se a partir restringiu também, né? a gente está vendo que O Carioca volta essa semana, hein? tá vendo que as liberações estão sendo feitas e meio que a título de teste, assim, não se tem muita certeza se cede a pressão e acaba voltando atrás. Talvez todo esse cenário que o Guilherme esteja pensando. Acho que ele não quer retomar, não quer voltar atrás, ele tem sido, na minha opinião, também responsável em relação a isso. Acho que essa restrição dele é muito mais nesse sentido de ter uma precaução muito maior. Acabar acontecendo os clubes de Florianópolis jogando em outras cidades, provavelmente na Palhoça. Renan? Não, eu também estou na linha de vocês aí, eu acho que ele colocou bem. Os clubes estão fazendo todo o trabalho rigoroso, conforme todo o protocolo, e nada melhor do que os clubes fazendo esses testes, tudo feito da forma correta e sendo proibido de realmente trabalharem da forma que deveria, né? Mas, enfim, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Eu vejo de positivo a união, né, fora de campo da dupla Avaí Figueirense. Digo isso porque eu estava ouvindo a entrevista do presidente do Figueirense, Norton Beaupré, na Rádio CBN na última sexta-feira, e ele disse, né, que o presidente Batistotti do Avaí ligou para felicitar o Figueirense pelos 99 anos e também já discutindo, né, essa conversa da dupla da capital com a prefeitura, com o governo do estado. Isso é muito importante, eles trabalharem em conjunto. E tomara que isso siga, né, daqui para frente. A rivalidade ela tem que acontecer, é importante, é saudável, mas tem que ter essa parceria. O Henrique sempre bate nessa tecla, eu acho que na questão de buscar patrocínio, eu acho que se tiver uma unidade nesse aspecto dos clubes aqui da capital, os dois crescem, quem cresce é o futebol da capital, então eu sempre gosto de buscar esse lado positivo das coisas. Então, acho que é esse caminho que eles têm que trilhar. Dentro de campo é outra coisa. Vai tentar ganhar o que for melhor. Então, eu acho que esse é o saudável, isso que é importante no futebol. Então, na minha linha de pensamento é isso. E só fazer um adendo também, um comentário sobre esse belíssimo documentário, né, que a comunicação do Figueirense fez num tempo muito curto. Eu fiquei bastante emocionado, sou torcedor do Avaí, todos sabem, mas eu fiquei muito emocionado ver o trabalho que eles fizeram, mostrando a história do clube, a essência que é o Figueirense, de onde nasceu, resgatando os seus atletas que fizeram história, o Trilha, um grande jogador histórico do Figueirense, se emocionando, falando do Figueirense, resgatando a Coloninha, que é um berço do Figueirense, que é ao lado do estádio Orlando Scarpelli, um liga ao outro. Então, é muito bonito, é isso que a gente tem que ver da nossa dupla da capital, né? Resgatar, ter um marketing forte, e a gente torce por isso. Porque se tem o Figueirense forte, o Avaí vai se mexer lá na ilha para ficar forte. Se o Avaí está forte, o Figueirense vai se mexer aqui no continente para ficar forte. Desculpem alongar, mas é muito importante esse momento que vive externamente, fora de campo, o Avaí Figueirense. Concordo, assino com o relator, Renan. Concordo plenamente com as tuas palavras. Queria trazer mais um assunto para a gente discutir antes de a gente encerrar o nosso programa de hoje, que o programa, né, acaba alongando, mas o papo é sempre interessante. A gente sabe que vai voltar, fato é. A gente só não sabe o dia exatamente, talvez realmente lá no dia 8, talvez mude para o dia 12, talvez para o dia 15, mas vai voltar em julho. De alguma maneira vai voltar, porque não, né, chega um momento que não vão conseguir mais segurar o não retorno. E aí fica uma questão que eu discuti, a gente até no nosso grupo interno. O futebol, na minha opinião, é jogado por torcedor, né? O atleta está ali representando o time que ele joga, mas os times só vivem, só existem porque tem alguém que vai para a arquibancada, que torce por aquele clube
Então, a torcida é a mola propulsora do esporte. Praticamente todos os esportes, o futebol ainda mais. E aí tem uma questão muito importante. O retorno, logicamente, é sem torcida. Correto? Perfeitíssimo essa questão. Mas fica a pergunta. Os sócios dos clubes, né, praticamente do estado todo, como que eles ficam nessa situação? Eles não podem adentrar o estádio, porque o estádio vai estar fechado, ou os centros de treinamentos, onde for feito o jogo. Existe uma detentura de direito de imagem, duas na verdade, né? A NSC, que transmite alguns jogos, né, pela TV, um jogo por rodada, e os outros 3 jogos, pelo menos aí nas quartas de finais, são da outra detentora de imagens, né, a TV NSC. TV Santa Catarina, né? Perdão. É isso, né, Henrique? Fala, duas coisas, cara. A primeira, sim, ó, teoricamente, a não ser que o Carioca volte agora, dia 20, que está sendo programado para isso, nosso estadual é um dos primeiros a voltar. E aí, cabe os nossos dirigentes serem um pouquinho inteligentes, negociarem com pay-per-view. Vários clientes, não sei se vocês têm acompanhado as notícias, quem tem pago hoje o pay-per-view para ver o futebol. Poucas pessoas continuam pagando, eu sou uma delas, enfim, não tem programação nenhuma. Acho que os nossos dirigentes têm que ser inteligentes o suficiente para irem na detentora, que é a Globo, a Globosat, e negociarem jogos catarinense no pay-per-view. Porque a gente está vendo aí o campeonato alemão, agora voltou o espanhol, no meio da semana voltar o inglês, quem sabe agora volte o carioca nessa semana também. E vai ter meia dúzia de jogo, o pay-per-view, por outro lado, vai ter jogo, porque o pay-per-view não passa o inglês, não passa o francês, não passa o espanhol, o ucraniano, então esses aí que vocês narram, o israelense, enfim, a Bielorrússia não passa. Nossos dirigentes têm que usar, como o Renan falou ainda há pouco, tem que se unir, todos em prol do mesmo lado, e irem no pay-per-view negociar. Eu acho que aí é uma questão de mercado e uma questão de inteligência, porque se a gente está falando numa lógica diferente por causa de toda essa pandemia, provavelmente o jogo com torcida vai ser só em 2021. Outra Exato. questão que tu tocasse aí também sobre o público nos estádios, a gente tem Campeonato Catarinense, se tu pegar a média do Figueirense, do Avaí, eu não tenho os números agora, mas tirando os dois clássicos, nesse caso, nesse ano foi um clássico só, o Scarpelli, a média do Figueirense, a média do Avaí não chega a 3.000, 3.500 torcedores. É mínima, é mínima. Ah, mas o torcedor não vai poder ir. Porra, mas quando pode ir, quando podia ir, no caso, ele não ia. Sim. Por milhares de fatores. Por exemplo, nós temos agora marcado para o dia 9 de julho, Figueirense e Juventus de Araguá, lá em Jaraguá do Sul, para as 6h30 da tarde. 6h30 da tarde, muita gente home office, não sei o que tal, enfim. Mas quem poderia trabalhar, quem poderia ir aos jogos, enfim, 6h30 da tarde, no dia de semana é um horário horroroso. Sim. Enfim, vai ter agora esse canal aí, eu não me lembro o nome, tá passando jogos pela internet aí, que já desde o ano passado, só que pouca gente vê, pouca gente compra, ainda quando compra a É internet. Dazan? Não é o da Zone, não. Esse que passa os nossos jogos aqui, o FC TV, Play. é o FC Play, TVN Esportes? isso. Agora é TVN Sports. Pouca gente vê e quando vê ainda trava. Eu fui um que no ano passado comprei, me arrependi porque vários jogos travaram, outros jogos não deu certo. Esse ano eu prefiro ouvir pelo rádio, enfim. Essa é outra questão. Também sobre a questão dos sócios, Alan, a gente tem que os clubes, aí o Renan elogiou, o pessoal elogiou ainda há pouco a questão do marketing, tanto do Figueirense quanto do Avaí, e cabe ao Avaí, ao Figueirense fazerem ações para não perder os seus sócios. O Avaí, na última semana, lançou uma camisa nova e deu um desconto especial para o associado. O Figueirense agora fez o seu carreteiro e deu um desconto especial para o seu associado. Enfim, são ações que os clubes terão que fazer para que o associado não saia
Mas aí também a gente tem outra questão, que muita gente perdeu o emprego, muita gente está sem dinheiro, muita gente está tendo que se virar essa pandemia, tem comércio que não está recebendo cliente, não tem o mesmo movimento, e aí tu vai ter que fazer alguns cortes, alguns gastos, corte de gasto no teu orçamento. Figueirense, por exemplo, no setor A, é R$ 120. Às vezes o cara que está ali na fila da caixa para receber os R$ 600 do abono vai ter que fazer um corte. Eu vou cortar o quê? Vou cortar na comida, vou cortar na bebida, vou cortar na água, na luz? Não, vou cortar nos R$ 100 da mensalidade do Figueirense. Ô Henrique, até Do Avaí, às porque. vezes é o que acontece, né? Ô Henrique, até porque esse cidadão talvez nem vai conseguir assistir o jogo, né? Que é o que é aqui, né? É, Porque não consegue entrar no alguns estado. jogos, Porque, né? um jogo por rodada vai passar na NSC. Pelo que eu vi na tabela, os 2 jogos que vão passar na NSC, tanto no meio da semana, dia 8, quanto no final de semana, dia 12, são Avaí e Chapecoense. Sim. Tanto a ida quanto a volta. Aí o torcedor do Figueirense vai ter que recorrer ao FC Play ou vai ter que recorrer ao rádio. A mesma coisa o torcedor do Criciúma, do Marcílio Dias. Mas aí são as questões do mercado, como eu disse. Os clubes têm cerca de um mês para irem no pay-per-view, Globosat, enfim, e fazer um plano, nem que seja de graça, Alan. Sim, é esse Nem que que eu. seja de graça, nós não vamos receber um centavo. Mas a gente vai estar expondo a nossa marca, vai estar expondo o nosso patrocinador, um mercado que não vai ter o Campeonato Gaúcho, não vai ter o Campeonato Paulista, vai ter, quem sabe, só o Carioca, o resto do tempo vai estar livre lá. Pelo É menos é nesse uma ponto. forma de tu estar expondo a tua marca. É nesse ponto que eu falo, é nesse ponto que eu falo. É trabalhar para que o torcedor, que é a ponteira lá, tenha a possibilidade de ficar em casa e poder assistir o seu clube do coração. Eu acho que o próprio pay-per-view, o próprio Globosat vai ter um interesse, porque hoje a gente está pagando sem ter jogo nenhum. Quantos assinantes estão desistindo de pagar ou estão deixando de pagar o pay-per-view? Não vai ter jogo, cara. Tu vai pagar uma grana lá, não vê nada? Para ver Né? reprise, Flamengo e Grêmio 1972, Corinthians e não sei quem. A própria Globo, para ter uma ideia, a Globo estava passando jogos da seleção, jogos dos clubes, todo domingo de tarde. Sim, Agora a Globo trocou. Tá passando filme, aqueles filmes A Lagoa Azul, sim, sim. Independence Day, voltou a É, passar o filme voltou porque porque a cansou o audiência futebol. foi para baixo, Já cara. cansou o futebol, cansou. A Futebol audiência foi antigo, lá para né? baixo. Cansa. É legal tu ver uma semaninha ou outra, mas toda semana tu Claro. ficar vendo jogo antigo, a audiência vai embora. Não tem. E aí, ó, clubes têm que se reunir pela associação, pela federação. Tem um mês para isso, cara. Um mês para isso. A gente pede profissionalismo, vão lá, batam na porta, façam uma proposta, cada um cede de um lado e sejamos profissionais ao menos para expor a nossa marca, aproveitar esse momento de pandemia. Tem muita gente que diz que não vai tirar nada de bom. Aproveita isso e já negocia um contrato e se der tudo muito certo, já negocia para o ano que vem, porque tá fazendo falta. Faz muita falta, realmente. Pessoal, mais algum assunto para vocês levantarem? Podemos encerrar por hoje. Nosso programa ficou um pouquinho mais longo do que o habitual. Mas vamos partir para a parte final. Vamos encerrando mais um podcast do Clássico em Debate. Renan Schlickmann, um forte abraço para você. Obrigado por mais essa participação. Em breve a gente já se encontra novamente. Fechou, Alan, muito obrigado. Um abraço a todos os ouvintes aí que acompanharam hoje de forma especial o torcedor alvinegro. Parabenizar toda a nação alvinegra pelos 99 anos de história. Também agradecer a participação do volante Paulo Roberto. Enfim, estamos aí e que seja uma semana abençoada para todos e que possamos em breve ver os nossos times novamente dentro de campo e no próximo domingo estamos de volta. Um grande abraço. Valeu, Renan. Valeu, Renan. Lucas, um forte abraço, amigo. Abraço, Alan, abraço a todos. Agradecer a participação do jogador aí, Paulo Ricardo. Também corroborar aí com as boas energias aí de ter um retorno rápido aí do nosso futebol. Um abraço a todos. Uma felicitação especial para o nosso Figueirense aí que está entrando no seu ano de centenário 2021. Henrique Santos, um abraço para você. Valeu, Alan, valeu aos amigos e mais uma vez parabenizar o Figueirense, como disse o Renan. E agora é muito bom a gente já voltar a comentar jogos, já voltar a comentar a perspectiva de retorno do futebol e sair um pouco daquele discurso, quem sabe daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses volte futebol, não.
voltando, pelo menos a gente consegue já ver alguma perspectiva. Conseguimos passar a tarde de sábado, domingo, vendo espanhol, vendo alemão, vendo inglês, português. Legal, pelo menos ter um futebolzinho para a gente ver na televisão. Um grande abraço, boa semana a todos, e como todo domingo a gente tem uma novidade, esperamos que no próximo domingo a gente já tenha mais novidades do mundo do nosso futebol, principalmente aqui em Santa Catarina. Valeu, Henrique. Valeu a presença de todos. Você que nos escuta até esse momento, não esqueça de ativar a notificação do YouTube para receber todos os nossos atualizações de podcast. E além disso, também seja nosso seguidor no Spotify. Participe conosco lá nas redes sociais, também no Twitter. Deixe seus comentários, que a gente vai sempre trazer você cada vez mais aqui para o nosso podcast. Então vamos ficando por aqui. Voltamos na próxima segunda-feira. Tchau!